Todos, que Jesus nos abençoe e que possamos juntos fazer a diferença nas nossas vidas, refletindo profundamente. Nos pediram nesse mês de janeiro, no início, o tema transição. Todos sabem que gostamos muito das parábolas de Jesus, mas escapamos então um pouco para refletir na situação que estamos vendo aí. Dando uma olhada em fatos que mexeram conosco profundamente, nós nos demos por conta que no mês de janeiro, exatamente no dia 27, faria 6 anos da tragédia da Boate Kiss de Santa Maria, onde 242 jovens desencarnaram de forma trágica. Mas não foi só isso. Quem pega lá a internet e coloca essa informação, vai perceber que foi muito mais além. Pais desistiram de viver e desencarnaram de tristeza. 6 jovens que se salvaram da situação tentaram suicídio e vivem de uma forma estranha, quase sem saberem quem são e onde estão. Parentes perderam seus bens por desinteresse da vida. Então é uma série de situações como sequela daquela coisa horrível. E aí também nós vimos que em 2004, na Argentina, 194 jovens também desencarnaram numa boate, da mesma maneira, pelo mesmo motivo, e também porque não tinha uma saída decente para eles. E também desses 194 jovens, 18 deles que haviam se salvado sem problema nenhum, não haviam se machucado, se suicidaram depois, porque não suportavam a lembrança daquele dia. Então começamos a refletir nessa situação toda, dando de cara com a situação de Brumadinho, mais ainda essa luta entre facções e essas turmas do Rio de Janeiro, foram 10 ou mais que 10 mortos, mais o pessoal lá do time do Flamengo, mais tantos outros jovens. E aí a gente percebe que este ano começou pesado, né? Este ano, então, nós encarnados, com o conhecimento, por menor que seja, da doutrina espírita, temos um compromisso muito grande nisso tudo. Nós precisamos refletir acerca das nossas vidas, do que nós estamos fazendo nesse contexto todo. Acho que as palavras de Jesus nunca foram tão fortes quando ele disse: busca o reino de Deus e tudo o mais te será dado de acréscimo. Porque quando o reino de Deus se instala nos nossos corações, a compreensão das coisas nos faz gigantes. Temos coragem, sabemos consolar corações, temos condições de encaminhar essas criaturas para que se levantem de provas tão duras. E também há uma explicação para isso tudo. Eu creio que toda aquela criatura que tiver no coração o desejo de auxiliar, pelo menos com a oração diária, pode fazer alguma coisa. E se essa oração diária brotar do fundo do coração, num sentimento puro de auxílio, vai alcançar distâncias inimagináveis. Às vezes, ouvindo canções, as cantilenas aí que a gente ouve no rádio, né? Ouve-se falar do amor, né? As letras. E começamos a perceber, pouco por conta da reflexão nisso tudo, o quanto nós vulgarizamos o amor, o quanto nós deixamos esta coisa assim meio comum, né? Porque canta-se
traição, mágoa, coração inconsolado, acumular quantidade de conquistas, enfim, coisas assim que parece que não tem sentido nenhum quando se fala em amor. Parece que canta-se muito mais a dor do que o amor. Até nas cantigas de crianças, cantigas infantis tradicionais, né? O cravo brigou com a rosa e aquela coisa boi da cara preta, né? Então a gente percebe que a nossa tendência é para a dor, a nossa tendência é para o medo, né? Somos mais afeitos à dor do que o amor. E nós estamos agora num período que não estamos nos dando por conta. Outro dia, conversando com uma filha, ela disse assim: ai, que legal seria, né, mãe, se a gente tivesse vivido no período em que Jesus esteve na Terra. E isso nos fez pensar que o momento em que estamos vivendo é tão importante quanto, se não até mais. Porque a nossa responsabilidade é muito maior, porque Ele já esteve aqui, já registrou os seus ensinamentos, e hoje nós somos responsáveis pela divulgação desses ensinamentos com as nossas ações, com a maneira como encaramos a vida e como vivemos. E isso é muito, muito importante. Vive-se na Terra este momento de grande transformação. Saímos de provas e expiação para mundo de regeneração. Um mundo onde vão ser curadas as nossas feridas. Então, o sofrimento estará quase que nulo, porque a dor vai ser trabalhada neste mundo de regeneração. Uma vez falamos aqui de uma árvore que foi arrancada lá do Pontal Norte e trazida aqui para frente dos bombeiros, né? E esta árvore foi replantada ali e o pessoal que cuidava, os responsáveis, estavam meio assustados porque a árvore não reagia, né? E eles passaram a fazer curativos na árvore. Então passávamos ali todos os dias, né? E a gente parava para olhar. Como vai a árvore? Está difícil, né? Então, tinha até um plantão para cuidar da árvore. Amarraram com cabos de aço, que ela era muito grande. E qual foi a alegria deles quando perceberam o primeiro broto, né? Advindo daquela raiz implantada, né? Transplantada. E agora, apesar de vir devagar, ela já está cheia de galinhos, né? E é uma conquista, porque esta árvore está se regenerando, exatamente como vai acontecer conosco, né? Muitos de nós vai ser bastante difícil, estaremos muito machucados, muito doloridos, né? Mas é necessário também que a nossa humildade esteja trabalhada, porque não haverá lugar para o orgulho neste mundo novo. Porque as nossas feridas terão de estar à mostra para serem tratadas por nossos irmãos, amigos, companheiros que vêm de outras galáxias, reencarnar na Terra para nos levantar, para nos dar coragem, para nos ensinar, não é? As alterações que se observam agora neste mundo de provas e expiações ainda, ela é de mudança no comportamento humano, um comportamento para melhor, alterando os nossos hábitos viciosos, né, para as virtudes, né, onde se instalar os modelos de justiça, do dever, do amor, da ordem, né? Isso está neste livro aqui, Transição Planetária, que muitos já leram, porque ele foi lançado em 2010, mas aqueles que não leram ainda, é uma obrigação lerem, tá? Se não tem na biblioteca, tem na livraria, e muita gente tem, e pode se emprestar, enfim, todos podem ler. Desde a vinda de Jesus, nós temos conteúdos mais do que suficiente para que este programa se instale. E ele vai se instalar, ele mudará as nossas ações, as nossas atitudes. Mediante as reencarnações, etapa a etapa, nós fomos melhorando. Lento, mas gradual, crescendo lentamente, mas chegando lá. Errando, corrigindo, realizando tentativas de progresso, caindo, reerguendo novamente, aprendendo, né? Fazendo novas aquisições, vai para o plano espiritual, aprende, retorna para cá.
em face das situações críticas criadas por nós mesmos, nas encarnações sucessivas, a nossa história, né, distante ainda das emoções sublimes do amor verdadeiro, porque a gente agora começa a se debruçar neste amor que nós não conhecemos ainda, né, este amor diferente ensinado por Jesus, que não se fala assim da traição do outro, ou do que o outro não nos deu, mas fala do que eu posso dar para o outro, só isso, sem cobrança, incondicional, onde nós podemos nos doar inteiro para o outro, sem que o outro precise abrir mão de nada em nosso favor. A gente não conhece esse amor. Não existem canções que falem deste amor. Então agora nós estamos tomando contato, porque algumas criaturas, e quem nos conta é Manuel Filomeno de Miranda neste livro, algumas criaturas vindo de outras pleiades do universo, reencarnando aqui no nosso planeta, né, para nos mostrar que não é hora mais de agredir, é hora de dialogar. E nós já vemos muita gente mostrando isso. Pena que a mídia não divulga, né? Mas às vezes nós pesquisando encontramos na internet programas maravilhosos que estão sendo realizados por grupos interessados, que levantam criaturas, que fazem a diferença na vida de muitas pessoas. Que nós, ao invés de acusarmos, hoje precisamos silenciar, porque o silêncio é um ato de compreensão do outro, porque o outro, quando ele está nos agredindo, está doente, e o silêncio é um remédio suave, que nas primeiras doses dá à criatura um material para que ela reflita acerca daquilo que está fazendo. Do contrário, agredindo, acusando, nós reiniciamos embates dolorosos que muitas vezes começou há 10, 15, 20 encarnações atrás, e agora, quando somos provados, nós caímos na cilada e recomeçamos tudo de novo, provocando revide, vingança no outro. E aí então o Senhor da vida, por misericórdia, socorre o filho incauto. De que forma? Através do determinismo, colocando o filho sob a égide do livre-arbítrio, onde ele é responsável pelas suas escolhas e ainda sem estar preparado para elas, porque faz a escolha equivocada. E essa escolha equivocada, ela tem como consequência o sofrimento. Mas só o sofrimento vai dar condição ao ser de perceber o valor da paz espiritual, o valor da serenidade, da consciência tranquila do dever cumprido. É assim que nós nos damos por conta. É através da dor que nós vamos perceber que machucamos o outro também. A gente vai perceber que causa prejuízo a muitas criaturas. E aí sentimos um desejo imenso, agora que a dor nos visita, um desejo imenso de nos recuperar auxiliando o outro, tentando levantar, mostrando ao outro um caminho de luz que nós estamos começando a vislumbrar por conta do sofrimento que já vivemos. Às vezes atrasando, outras vezes avançando, né, pelas sendas libertadoras, nós vamos despertando tesouros adormecidos. E isso é extraordinário. Nós temos, como criaturas divinas, tesouros inimagináveis, potências a serem despertadas. E nós podemos fazer isso a hora que quisermos. Aquela velha frase, conhece-te a ti mesmo, né? A gente investigar a nós mesmos, deixando emergir as porcarias que tem dentro de nós,
que tranca as gavetinhas do saber celestial, né? Das virtudes extraordinárias dos grandes santos, né? Nós as temos todas, mas estão guardadinhas, escondidas, né? Pelo ego que quer a supremacia, que quer ser o dono, que quer subir no pedestal, né? Esse egotismo que manipula o ser e vai se deixando envolver, né? E prejudicando altamente a sua espiritualidade. Enfim, infelizmente, esse despertar, ele é muito lento, sabe? O cair em si. Nós ainda desejamos a lavagem dos porcos. A gente não se dá por conta, mas nós sonhamos com uma felicidade. Uma felicidade. Às vezes em conversas, em reuniões familiares, quando alguém está de aniversário, reúne toda a família, vizinhança, amigos. E a gente percebe que a loteria ainda é um motivo de grande felicidade, né? Então o pessoal comenta, eu jogo toda semana, né? E a gente sabe, e os espíritos nos avisam, que é um grande perigo, né? Que nós não temos condições ainda de lidar com essa coisa. E é sofrimento na certa. Se nós não sabemos lidar com o pouco, imagine com o muito. E nós estamos rodeados de pessoas insatisfeitas, que vendo em nós essas possibilidades, irão atormentar a nossa vida. Mas a gente não se dá por conta. E aí o carro do ano, a casa, então os sonhos, né? Tem uma frase que nós estamos assim carecas de ouvir: o pensamento é força criadora. Não é verdade? A gente sabe disso. Por quê? Porque é capaz de plasmar na atmosfera o produto das nossas aspirações. E quais são as nossas aspirações? Outro dia estava ouvindo uma jovem que entrou na faculdade aos 15 anos e formou-se em Direito com 21, 22 anos, ela não tinha completo ainda. E no último ano de Direito ela já fez o exame da OAB e passou em primeiro lugar. A família, então, e aí, encantados com a situação, quisemos falar com a moça, né, conversar. E o sonho dela é ir para São Paulo ou Rio de Janeiro para instalar o escritório de advocacia dela bem no centro e contratar grandes advogados, porque o nome dela há de brilhar em letreiros na frente do escritório. Então, este sonho de brilho é uma coisa que assusta. Um serzinho, uma criatura tão inteligente, com um potencial enorme de fazer a diferença na Terra, para criaturas necessitadas, problemas graves e sérios que a gente sabe que tem, injustiças pelas quais ela poderia lutar. Ela vai entrar como uma advogada de grandes empresas para fazer um grande sucesso. E isso tudo está girando por aí, nas faculdades de medicina, né? Engenharia, sucesso absoluto, plantado no coração dos jovens por quem? Por seus educadores, por seus pais, seus parentes, que querem também se realizar através do sucesso dessas criaturinhas. E esses espíritos vieram à Terra com essa inteligência para fazer a diferença neste mundo novo que está por chegar. Mas nós nos descuidamos da criação e passamos para eles esses sonhos bobos, infantis, materiais, que não tem nada a ver com a realização pessoal da pessoa, né? Que mais tarde vão se dar por conta e aí se perder um longo tempo na vida. Enfim, nós trouxemos esse texto aqui porque nós encontramos aqui no meio, no capítulo 13 do livro Transição Planetária, quem já leu vai lembrar,
quando Manuel Filomeno de Miranda, juntamente com o espírito de Ivon Costa, que foi um grande espírita nos primeiros anos do século passado, e eles estão trabalhando na colônia Nosso Lar. Ivon Costa está trabalhando numa colônia no Brasil Central, bem no centro do Brasil, no plano espiritual, e eles se juntaram para fazer parte da equipe que cuidou do tsunami que aconteceu na Indonésia. Recolheram lá os espíritos que estavam desencarnados, né? E aí agora eles vieram de lá e estão se preparando para uma nova investida. Isso foi lançado em 2010. Onde eles se juntariam a um espírito chamado Dr. Artêmio Guimarães, que foi um grande cientista também do século passado aqui na Terra, que começou o trabalho do milagre da fecundação humana. Ele começou a trabalhar selecionando óvulos e espermatozoides bem no início do microscópio, dando início ao trabalho científico que redundou depois na fertilização in vitro, né? E então este espírito, agora na espiritualidade, uma grande ascendência espiritual, está trabalhando para o reencarne dessas entidades que vêm de uma pleiade muito mais elevada, né, que está reencarnando na Terra e que precisa, para reencarnar na Terra, de um tratamento especial. Então esse doutor aqui está trabalhando do lado de lá, o doutor Artêmio Guimarães, para que aconteça esses reencarnes sem problema nenhum. Esses irmãos já estão aí na Terra, né? Porque o trabalho já foi feito e continua sendo feito, e antes do doutor Guimarães, doutor Artêmio, outras equipes também, ele fala que equipes em todos os pontos do mundo, né, trabalharam fazendo com que esses espíritos de maior vulto reencarnassem na Terra, junto com outros apóstolos da caridade, trabalhando para Jesus, também reencarnando na Terra. Manuel Filomeno fala de nós, achei bonita a colocação dele, porque ele se coloca como um dos espíritos que está reencarnando. Ele diz: seria sob o comando desse eminente espírito, Dr. Artêmio Guimarães, que aproximadamente 500 obreiros retornaríamos, ele diz, ao amado planeta para a preparação da nova era, abrindo espaço para reencarnações em massa dos migrantes de uma das estrelas da constelação das Pleiades, na tarefa sublime de ajudar a Terra a alcançar o patamar de mundo de regeneração. Para que os senhores vejam que nós não estamos órfãos, tem aí essas criaturas fazendo a diferença, para exemplificarem, para nos darem coragem, para que a vibração dos seus corações mantenha os nossos corações alinhados. É a força que nós precisamos. Estão aí, nos dando essa sustentação. O senhor Divaldo fez uma palestra, está na internet, sobre a força da vontade, a vibração que é uma vontade forte. Mas que essa vontade forte, ele estava falando da educação dos filhos, ela precisa atuar não sozinha, mas numa equipe. Então, dentro do lar, quando existe pai, mãe, avós, todos vibrando firme em favor dos filhos, dos netos, dos sobrinhos, é muito mais fácil educar, né? Então, esta vibração, desta vontade dentro de mim, de querer que o outro seja alguém de fato, um homem integral, as coisas vão começar a se harmonizar de tal forma que acontecerão. E logo em seguida assistimos uma outra palestra do Haroldo, que complementou dizendo: é preciso ressignificar as coisas que nos cercam. É preciso a gente ter uma visão nova das situações. Como agora falávamos das escolhas, das profissões e do que fazer uma vez formado. Ressignificar. Hoje, graças a Deus, muitos médicos se formam e vão
para a África, trabalhar lá, salvar vidas, né? Isso é uma coisa lindíssima, né? Médicos Sem Fronteira. Mas é uma pequena quantidade. E aí, em outras profissões também, criaturas que se doam muito antes de iniciarem a sua carreira, que darão curso na vida, né? Para auxiliar, estender a mão às criaturas necessitadas. Mas gostaríamos, o doutor Artêmio Guimarães, antes de começar o trabalho, ele reúne toda a turma que vem trabalhar com ele na esfera terrestre, né, próxima à Terra, e ele dá algumas informações. Não vamos ler porque o espaço é pouco, mas se puderem os senhores leiam na íntegra. Ele diz que, conforme assinalado por Jesus no sermão profético registrado por Marcos, capítulo 13, e seus versículos, nós vivemos agora os sinais representativos das grandes mudanças que deverão acontecer na Terra. Sim, acontecerão grandes mudanças, tá? E essas revelações, elas foram já preditas no Apocalipse, diz ele. Vivemos esses dias significativos. Então, está nos dando a dica de que é para nos prepararmos, porque tragédias que estamos vendo por aí têm uma razão de ser. Tem uma razão, as coisas não acontecem de forma aleatória. É o planejamento para o avanço da humanidade. Então, é o nosso crescimento. Não é um sofrimento aleatório, não. E nós sabemos que sofre aquele que não tem conhecimento. Porque o que tem conhecimento, ele resigna, aceita, arregaça as mangas e trabalha. Então, ele está falando aqui que a maioria das pessoas que predisseram esses acontecimentos, ou continuam predizendo, também predizem o depois. E esse depois, nós precisamos tomar conhecimento. Ele diz aqui que todas as profecias, no entanto, afirmam que surgirá depois um mundo muito melhor, uma nova Jerusalém, terras onde manarão leite e mel, paraíso de luz e de beleza. Por que não dizer o reino de Deus, o reino dos céus, aqui na terra mesmo? Vejam só. É o nosso mundo de regeneração, é um mundo de compreensão, um mundo de amor, um mundo de curativos, de tratamento das nossas feridas, de consolo, de auxiliar a nos levantarmos com coragem, um mundo de luz e de muito amor. Dizem os Espíritos que essa revelação deste mundo de leite e mel é esquecida, porque ainda predomina no espírito humano o interesse de informar sobre o apavorante, sobre o ameaçador, com esquecimento proposital em torno das benesses que isso trará, do amor fortalecido e da misericórdia de Deus para com as suas criaturas. E ele lembra que João Evangelista, lá no Apocalipse, perguntou, assustado com tudo, perguntou: Senhor, não haverá esperanças? E ele responde aqui: havia muita aflição no discípulo amado, que logo escutou a resposta formosa: sempre há esperança, ó tu, para quem o céu e a terra foram criados. O céu e a terra foram criados para todos nós. Nenhuma das minhas ovelhas se perderá. Vocês lembram desta frase? Todos nós somos merecedores. O que nós precisamos decidir agora, que ainda é tempo, se nós vamos já acompanhar esta leva que entra neste mundo de regeneração, ou nós vamos para um mundo ainda com sofrimento, para só depois que a dor nos visitar profundamente, que a saudade tomar conta do nosso coração, só depois de milênios retornar para esta terra abençoada.
A decisão é agora. É enquanto nós estamos vivendo esta transição. É nós descobrirmos dentro de nós este caminho do amor. O código é o código do Evangelho, o código de moral. É só esse, não precisamos de outro. Se você não tem o Evangelho segundo o Espiritismo, você encontra em qualquer lugar o Novo Testamento. E você pode sim ler ali as informações necessárias para a transformação que deve acontecer dentro de cada um de nós. Esta força, ela é individual, é como diz o Divaldo, é a vibração íntima da força de vontade, de conquistarmos aquilo que realmente precisamos conquistar. Ocorrerão essas bênçãos, dizem os espíritos, porque espíritos não comprometidos com o mal estarão no planeta construindo o reino dos céus nos corações de cada um de nós, trabalhando eficazmente em favor da solidariedade atendida por amor. Entenderam? Nós estaremos sendo atendidos por essas criaturas que vêm para a Terra sem nenhum problema. Eles vêm para cá de alma limpa, de alma lavada. Nada fizeram de mal neste planeta. Não precisam de resgate, nem de reajuste, nem de nada. Eles vêm para nos ensinar a amar. Que tenhamos olhos de ver, vamos falar como o Haroldo disse, ressignificar tudo que está à nossa volta, mudar a nossa visão. Hoje, se nós vemos um jovem entrar na faculdade, que ele entre para a construção de si, a construção do eu, vendo suas reais necessidades e o que esse estudo intelectual pode dar a ele para melhorar a humanidade, para estender a mão para os seus irmãos que não tiveram condições de entrar numa faculdade dessa natureza. Vamos ter uma visão diferente. Outro dia estávamos lendo um texto que dizia assim: quando acontece uma maldade com um cachorrinho na internet, se levantam milhares de pessoas criticando e todos correm para atender aquele cachorrinho maltratado. Ótimo, pródomos do amor, muito bom. Mas quantas vezes, o autor do texto disse, eu mesmo cruzei por pobres mães jogadas na calçada, com filhos trajando trapos ao colo, e criaturas jogando-lhes moedas indiferentes. E ele diz, eu mesmo fui um deles. Nem sequer olhei para aquela criança, maltratada, mal alimentada, jogada na calçada. Mas se alguém bater num animal ali adiante, eu vou bater nesta pessoa. Enquanto que eu não me dei por conta do que estavam fazendo com o ser humano. E isso tocou profundamente o nosso coração, porque vemos com muita frequência, esta situação, onde deveríamos nos abaixar, acarinhar esta cabeça. Até uma pessoa comentou assim, eles alugam crianças e colocam no colo para ter um dinheiro e coisa assim. Não importa. Se acontece isso, se alguém é capaz de alugar uma criança para colocar no colo, para arrecadar uns cobres, é mais digno de compaixão ainda do que se a criança fosse dele mesmo, né? É mais necessitado ainda da nossa compaixão. Então nós precisamos repensar aquilo que estamos fazendo agora. Às vezes, no final de semana, poderíamos fazer uma tentativa de andarmos nos arredores da cidade. Tem pessoas que não gostam de sair de carro nos arredores porque têm medo. Não tenham medo. Deus é bom e justo, e nada que a gente mereça não vai acontecer conosco. Tenho certeza disso. Certeza absoluta. Só nos acontece o que precisamos. O que nós não precisamos não nos acontece. Então visitem uma dessas famílias, onde as casas estão praticamente caindo. Leve um óleo, um pacote de arroz. Leve um pacotinho de pipoca, um pacote de sal. E deixem nessas casas.
sem muito compromisso, porque às vezes a gente tem medo de saberem quem somos, onde estamos, para irem atrás de nós. Tudo bem, não precisa. Mas levem lá e de vez em quando visitem essas pessoas, com algumas palavras de coragem, com algumas roupinhas simples, usadas, não tem importância. Um pacote de café. Outro dia, um senhor também perguntando para nós, o pessoal da ONG visitando as casas, e eles perguntaram para nós se nós não sabíamos quem é que poderia doar para ele café, que fazia 2 anos que ele não tomava café, e daí o médico disse para ele lá no posto que ele estava muito fraco e que um gole de café preto de manhã faria bem a ele, né? E aí a gente pensa, puxa, café é tão comum nas nossas casas, né? Um café preto, né? Então, pensamos assim que são coisas que a gente não se dá por conta, não se dá por conta. Então, em Balneário Camboriú, nos arredores, nos morros, as criaturas invadem e lá fazem o seu ranchinho de qualquer coisa. Levantam, escorado nas árvores, amarrado, é só entrarem nas matas e vão ver. E lá tem criança carente de leite. Lá tem mães que estão com uma dificuldade de amamentar porque não comem às vezes 3, 4 dias. E isso nós precisamos tomar conhecimento. Não custa a nós levar um pacote de macarrão. E garantimos, nada de mal acontecerá. Porque na ONG que nós trabalhamos, as pessoas vão de noite. Pessoas aqui desta casa já foram conosco e sabem que não tem perigo nenhum. Ninguém faz mal a ninguém. E a gente consegue, sim, aliviar o coração. Isso dá força. Voltamos para casa com mais coragem. Não que os nossos problemas diminuam, não diminuem. Muitas vezes aumentam, porque isso aí não interfere na nossa trajetória, nas pedras da estrada. Mas dão a cada um de nós uma coragem de gigantes. E a prece, ela sai do nosso coração com muito mais verdade, porque nós não temos sentimento de culpa, porque nós estamos fazendo alguma coisa pelo nosso irmão. É muito pouco o que fizemos ainda, é quase nada em relação à necessidade. Mas é importante que a gente tire um tempo nosso. Eu sei que muita gente traz nas casas espíritas, levam nas instituições para ser a nossa ONG lá mesmo, ganha muita coisa, é maravilhoso que nós ganhamos e agradecemos sempre. Mas o tempo da pessoa, entende? De ir lá, brincar com uma criança, dar coragem para uma mãe, para um pai, que os homens lá bebem muito, porque não têm coragem de enfrentar a vida, porque os nãos são muitos, e eles usam esta fuga, né, da bebida para poder vencer as dificuldades pessoais. São pessoas orgulhosas, né? A gente sabe que não existe sofrimento em vão, tudo tem uma razão de ser, né? Então, este mundo que nós estamos vendo despedir-se agora de expiação e provas, ainda está nos oferecendo oportunidades. Ainda temos dias de muita dor. E não precisa nós irmos consolar lá em Brumadinho. Vamos consolar aqui mesmo. Que se os senhores forem no Ruth Cardoso, na sala de espera do SUS, vão ver muito sofrimento. Criaturas que não tinham atadura para resolver os problemas dos seus braços quebrados lá, como vimos outro dia, que o hospital não tinha. E a pessoa sai com a tala com fita durex, indo para procurar alguém que faça o serviço que precisa fazer. Então nós começamos a entender que não é culpa deles, é culpa de todos nós. Quando a gente lê que espíritos de alta categoria estão saindo dos seus jardins de estrelas para adentrarem esta terra que tem uma vibração pesada por conta dos nossos pensamentos egoístas e orgulhosos, largam lá e vêm aqui para nos ensinar a amar. Acho que está mais do que na hora de cairmos em si, de abandonarmos os sonhos de lavagem de porcos,
porque é isso que a gente ainda deseja. Quem deseja ainda a matéria, e me incluo nisso, né? Deseja a lavagem do porco, porque gastou tudo que tinha, e agora só resta isso. Mas ainda não caímos em si, de voltar para o nosso Pai, que não importa a distância que tenha acontecido entre nós, nos espera de braços abertos, nos dá o calçado para nos dar garantia e firmeza nos nossos passos, nos veste para nos dar segurança e coloca no nosso dedo o anel para ressignificar a nossa história. Continua sendo meu filho, meu filho. E nós temos essa oportunidade, fazendo a diferença. Sabe como? Amando, perdoando, pedindo perdão, esquecendo das ofensas, revendo as situações da nossa história familiar, revendo as situações em que nós nos sentimos agredidos. Nós somos responsáveis por tudo que nos acontece, não são os outros, somos nós mesmos. E vamos mostrar a esses espíritos que estão adentrando a Terra o quanto nós somos gratos pela presença deles, oferecendo através das preces, do pensamento voltado para o bem, uma história de amor vivida, por mais que seja os pródromos do amor, vivida por nós aqui, os terráqueos. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.